Hoje vamos estudar a origem do espiritismo na Bíblia, da doutrina espírita, que infelizmente muitas igrejas cristãs, por falta de conhecimento bíblico, estão adotando também essa doutrina espírita em suas igrejas. Então vamos estudar a origem do espiritismo. Se você for para Apocalipse 16, versículo 13 e 14, diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Até aqui. Então são 3 pregações, porque está saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta. São 3 ensinos, mas esses ensinos são espíritos de demônios, operadores de sinais. Se você trazer um desses ensinos, uma dessas pregações para a sua vida, para a sua casa e viver, você vai viver essa pregação, você vai trazer espíritos de demônios para a sua casa. Então vamos analisar o que é que o dragão está pregando. Só o dragão, a besta e o falso profeta a gente não vai analisar. Então qual é a pregação que está saindo da boca do dragão? Quem é o dragão? Apocalipse 12, 9 diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, o dragão, a antiga serpente que tentou Adão e Eva, são Satanás. E o que é que o dragão, a antiga serpente, pregam? Se você for para Gênesis 2, versículo 7, aqui tem a criação do homem. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos analisar esse versículo. Então formou o Senhor Deus. Essa palavra formou é a palavra hebraica yatzar. Yatzar é moldou. Moldou, fez com suas próprias mãos. Então, formou, fez com as suas próprias mãos o Senhor Deus ao homem do pó da terra. O pó da terra é a nossa carne. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então ele fez um boneco do pó da terra, que é a nossa carne, soprou no nariz o fôlego de vida. Essa palavra fôlego de vida aqui é a palavra hebraica ruá. Ruá significa vento, sopro, ar. É essa vida, essa respiração nossa. Também é traduzido como espírito, com letra minúscula. Então Deus fez um boneco do pó da terra e soprou o fôlego de vida, o ruá, nesse boneco. E o homem passou a ser alma vivente. Essa palavra alma, que aparece aqui no hebraico, é nefesh. Nefesh significa um ser consciente, vivo. Então, como que Deus fez o homem? Fez um boneco do pó da terra, a carne, soprou no nariz dele o ruá, o fôlego de vida, a vida, o espírito de vida. E esse ser se tornou uma alma vivente. Nefesh, que é um ser consciente e vivo. Então eu sou um ser consciente, estou vivo. Eu sou uma alma. O que constitui uma alma? Pó da terra, carne e fôlego de vida dado por Deus, a vida. Então existe alma sem o fôlego de vida dado por Deus, sem a vida? Não. Existe alma sem o pó da terra? Não. Por quê? Porque alma na Bíblia, nefesh, é um ser consciente e vivo. Então eu sou uma alma consciente e viva. Não existe alma sem corpo, sem pó da terra. E não existe alma sem o fôlego dado por Deus. Por exemplo, se você for no enterro de alguém, ali no caixão, tá aquele corpo duro e gelado, aquilo ali é o pó da terra. O fôlego de vida já não está mais nele. Quando a gente morre, acontece o quê? Acontece o contrário da criação da vida. Eclesiastes 12:7 diz assim, quando a gente morre: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito, o fôlego de vida, o sopro, o ar, volta para Deus. Não é nada consciente, pensante, é simplesmente a vida que Deus deu, ela volta para Deus. E o corpo volta para o pó. E o que acontece com a gente? Quando a gente morre, a gente pensa, a gente vai para algum lugar. Eclesiastes 9:5 diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram,
para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando a gente morre, cessam os pensamentos, conhecimento, não há obra nenhuma. Só existe pensamentos, sentimentos, quando se junta ao pó da terra e a vida dada por Deus. Aí se constitui uma alma consciente, pensante e vivente. Então uma alma é uma pessoa viva. E assim que Deus cria o homem, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Deus cria a alma vivente, no versículo 7. E no versículo 17, Deus fala uma coisa para essa alma vivente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus cria a primeira alma vivente e diz assim: se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então a alma morre, tá? Esse é o ensino bíblico, a alma morre. Mas aí a gente sabe o que acontece. Vem a serpente, Satanás, a antiga serpente, e olha o que ela diz para a alma vivente. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Satanás vem e diz para Eva: mas a alma não morre. Deus está mentindo. Você pode comer do fruto. Deus diz que a alma morre, ele cria a alma vivente e diz assim: se você comer desse fruto, você vai morrer. E Satanás vem, a serpente, e diz para a alma vivente: você não morre. A pregação da serpente, do dragão, é a mesma. A mesma pregação que ele fez para Eva é a mesma pregação que Satanás faz até hoje. É a pregação de que a alma não morre. Se você for para Ezequiel 18, versículo 4, olha o que diz aqui. Eis que todas as almas são minhas, é Deus falando. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus está dizendo explicitamente: a alma morre. Olha o versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia fala claramente, Deus fala que a Bíblia fala que a alma morre. E quem pregou pela primeira vez que a alma não morre foi a serpente, que é o próprio Satanás. Então, o ensino de Satanás, a pregação de Satanás é de que a alma não morre. Por quê ele prega isso? Em 1 Timóteo 6,16 diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. O único que possui imortalidade é Deus, o único. Anjos não são imortais. Demônios não são imortais. Seres celestes não são imortais. O único que possui imortalidade é Deus. E Satanás, ele quer copiar Deus, ele quer ser igual a Deus. Então olha só, em 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então ele diz que nós somos o santuário de Deus e que Deus Pai, Jesus Cristo, envia o Espírito Santo para habitar em nós. E que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo, ele habita em nós. Deus envia o Espírito Santo para habitar em nós. E é isso que o dragão quer imitar, ele quer ser igual a Deus. Então, ele criou a doutrina de que a alma não morre. E quando ele prega isso, é a pregação do dragão. A Bíblia diz que você traz espíritos de demônios para a sua vida. Se você crê que a alma não morre e você tentar invocar um morto, por exemplo, Satanás pode enviar um espírito de demônio para entrar em você. Porque ele está imitando Deus Pai. Deus Pai, o único ser imortal, ele envia o Espírito Santo para habitar em nós. Satanás, ele fundou o Espiritismo para imitar Deus Pai. No Espiritismo, ele manda que os demônios venham e entrem nas pessoas. Ele quer imitar Deus Pai.
para provar que Deus Pai mentiu quando ele disse para Eva que a alma morre. Quando Deus disse a alma morre, Satanás disse não, a alma não morre. E até hoje ele envia os demônios para entrar nas pessoas para provar que a alma não morre. E ele se passa pelas pessoas que já morreram através do espiritismo. Então, Apocalipse 16 diz que o dragão, versículo 13, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Você já viu gente que recebe carta de quem já morreu? São sinais, milagres. Você já viu gente que ouve voz de quem já morreu? Pessoas que já viram, pessoas que já morreram. Você já ouviu testemunho de pessoas que dizem que já desceram ao inferno e lá viu várias pessoas que já morreram lá no inferno? Você já viu isso? Isso é feito por Satanás para provar que Deus mentiu quando Deus disse para Adão e Eva que a alma morre. E a serpente diz que a alma não morre. E quando uma pessoa acredita que a alma não morre, Satanás envia os seus demônios para provar que ele está falando a verdade e que Deus mentiu. Em 1 Samuel 28 tem a história do rei Saul. O rei Saul, ele se afastou de Deus. E aí ele queria consultar o profeta Samuel, que já tinha morrido. E ele vai atrás de uma necromante, de uma espírita, para invocar Samuel, que já tinha morrido. Olha o que acontece. 1 Samuel 28:4. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, a necromante. Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, a mulher que invocava os mortos viu um ancião envolto numa capa, entendendo Saul que era Samuel. Não era Samuel. Saul entendeu que era Samuel. Mas isso aqui era um demônio. Por quê? Olha o versículo 15. Samuel disse a Saul, por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde. Deus já não falava mais com o rei Saul. E ele foi consultar os mortos. E olha a consequência dele ter consultado os mortos. 1 Crônicas 10:13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Qual transgressão? Foram 2. Por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Ninguém pode consultar uma pessoa que já morreu, porque a Bíblia diz, o cristianismo é a religião da morte e ressurreição das pessoas na volta de Jesus Cristo somente. Se você consulta um morto, a Bíblia ensina que Satanás envia os seus demônios para eles se passarem pelas pessoas que já morreram. Para enganar vocês, para provar que Deus mentiu quando ele disse para Adão e Eva que a alma morre. A serpente diz que a alma não morre. E todas as vezes que alguém tenta se comunicar com o morto, Satanás tenta provar que Deus mentiu e ele envia seus demônios para passar por essas pessoas que já morreram. 2 Coríntios 11:14 diz isso aqui, ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Irmãos, a doutrina espírita usada por Satanás, ele quer se passar por Deus Pai. Deus Pai envia o Espírito Santo para habitar nas pessoas. Satanás envia os demônios para entrar nas pessoas. Ele está imitando Deus Pai. Para isso ele criou a pregação de que a alma não morre. Lá no Gênesis, ele pregou pela primeira vez para Eva, dizendo, é certo que não morrereis, a alma não morre. Deus está mentindo quando ele fala que a alma morre. Essa é a doutrina espírita. A Bíblia diz que o próprio Satanás em pessoa, o dragão, está lá no espiritismo, enviando seus demônios para se comunicar com as pessoas, para entrar no corpo das pessoas, imitando Deus Pai, que envia o Espírito Santo para habitar nas pessoas. Mas hoje, essa doutrina espírita, ela penetrou no cristianismo. Muitas igrejas estão pregando que quando você morre, sai um espírito de você e vai para algum lugar, para o seio de Abraão, para o céu, para o inferno, seja lá para qual lugar for. Isso é uma doutrina espírita, porque o cristianismo é morte e ressurreição somente na volta de Jesus.
A Bíblia declara que quando a gente morre, a gente não sabe de nada, a gente não tem participação em nada aqui na terra. Não creia nessas doutrinas, irmãos, mesmo sendo pregadas dentro de uma igreja, porque a Bíblia diz que quando você crê nisso, você atrai espíritos de demônios para a sua vida. Ore ao Senhor. Eu vou deixar os versos para você estudar melhor esse assunto. Amém?